Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo no nosso canal Otaku Adulto, um canal que eu sei está parado há um tempo já. Eu fiz os primeiros vídeos, mas não dei continuidade, pretendo fazer isso esse ano ainda. Estou só resolvendo algumas questões aqui na minha vida, mas eu precisava fazer esse vídeo porque eu tenho certeza que ele vai gerar muitas perguntas na minha live, no meu cotidiano. Então eu meio que já cansei de responder o porquê que eu não gostei do episódio da luta do nosso querido Sung Hunter contra o Beetle, cara. Eu realmente fiquei muito frustrado com esse episódio. A expectativa estava muito grande, cara, e eu fiquei puto, na verdade. Foi um episódio que meio que estragou meu dia. Então eu vou conversar um pouco com vocês sobre o porquê, né, de eu não ter gostado desse episódio tão aguardado. E só para esclarecer algumas coisas muito importantes aqui, eu imagino que se você não leu o manhwa, você certamente não vai sentir absolutamente nada do que eu senti, porque, felizmente ou infelizmente, eu não consegui conter a minha curiosidade. Eu li o manhwa mais de uma vez, então eu estava esperando por várias coisas acontecerem, tinha expectativas criadas, que é o que acontece quando você conhece a obra original. Então, se você não leu o manhwa, provavelmente você não vai se identificar com quase nada do que eu falar aqui. Não que não desse para perceber algumas coisas também mesmo sem ler o manhwa, mas se você leu, vai fazer mais sentido o que eu vou falar para vocês aqui. Se você não leu, provavelmente você até gostou bastante e tudo bem. E obviamente, né, esse vídeo vai estar repleto de spoilers, tanto do anime, do que aconteceu desse episódio para trás, como do manhwa também, do que aconteceu nessa luta lá no manhwa para trás. Então, se você não quiser saber de nada disso, aí é com você, não precisa assistir o vídeo, porque eu não vou me conter, beleza? Então, daqui para frente, eu vou spoiler sem medo de ser feliz, esteja avisado. Para tudo que eu vou falar aqui ter algum sentido, eu preciso explicar primeiro por que eu gosto tanto de Solo Leveling, até para ver se a gente se identifica com isso. Eu acho que a fórmula do Solo Leveling é extremamente simples, não é uma fórmula com diálogos super complexos, com dramas, com grandes mistérios, com uma grande complexidade dos personagens. É um formato muito mais simples. Nós temos um personagem principal que logo no início é definido como o personagem mais fraco de todos. Ele não só está na categoria mais fraca, mas ele é o mais fraco da categoria mais fraca e todo mundo o conhece por isso. Esse personagem vai ficando absurdamente forte ao longo da jornada e nós, como espectadores disso, externos à própria história, a gente sabe que ele é muito forte, a gente sabe que ele é mais forte que todos os outros. Então, quando qualquer luta vai acontecer, meio que a gente já sabe quem vai ganhar. Eu sei, é o personagem principal e no geral a gente sabe que o personagem principal vai ganhar, mas nem aquela expectativa do sofrimento na maioria dos casos a gente tem, porque a gente já sabe que a discrepância do poder é muito grande. O que a gente costuma ver é um personagem principal que a gente sabe que é forte, vai enfrentar um grande desafio, mas aquele desafio é maior do que ele consegue lidar e durante a luta ele adquire um novo poder. É um Goku da vida que espera o Kuririn morrer para sair de um Saiyajin normal para virar um Super Saiyajin, aí sim vencer a luta. Não é o caso aqui, a gente já sabe que o personagem principal ele é mais forte que todo mundo, então aonde está o prazer de assistir esse anime se a gente já sabe que ele vai enfiar a porrada em todo mundo? A magia dessa produção é justamente você ver os outros personagens percebendo a força que a gente já sabe que o personagem principal tem. Como os outros caçadores que são considerados extremamente fortes vão reagir quando souber e conceber a força que ele tem. Como os amigos que conheceram ele quando ele era extremamente fraco vão se sentir quando vê o quão forte ele ficou. Como o resto do mundo daquele universo vai ficar quando descobrir que existe um cara tão forte como ele. Para mim, o prazer dessa produção está toda nisso. Você acompanhar a jornada e ver como os outros elementos desse universo vão percebendo a força do personagem principal. É isso, é extremamente simples. Solo Leveling faz isso de forma simplesmente linda e maravilhosa e é isso que me faz contemplar esse anime. Eu não sei vocês, digam aí se faz sentido e se vocês concordam comigo. Dito isso, eu não me importo com adaptações que são feitas com relação ao manhwa e o anime. A gente já sabe que isso vai acontecer de várias formas, muda diálogo aqui, muda uma cena ali ou outra para fazer o contexto funcionar no tempo, né, de um anime. A gente sabe que não vai ser uma reprodução 100% da obra original. E sinceramente, até agora eu não tinha me importado com nenhuma mudança que foi feita, nada me afetou de forma grave, eu estava ainda extremamente satisfeito com o resultado de Solo Leveling, muito hypado, inclusive. Esse sábado agora, meu irmão, estava marcado na agenda, eu meio que parei tudo para assistir esse episódio, porque a antecipação criada no episódio anterior foi absurda, então o mundo parou, cara, para mim, para poder assistir esse episódio.
E esse episódio em específico, ele marca meio que o ponto mais alto de tudo isso que eu acabei de mencionar, que representa o que esse anime é pra mim de positivo. É o momento mais épico de apresentação e de exposição do personagem pro resto do mundo. Todo mundo que está acompanhando essa história agora, mesmo sem ter lido o Manhwa, sabia que quando ele chegasse ali, ele ia enfiar porrada no Biro, que ele não ia ter uma dificuldade nessa luta, que ia ser um estouro. Mas esse episódio é muito mais do que a luta dele com o Biro especificamente, porque ele está enfrentando um monstro que é muito mais forte do que todos os outros personagens ali presentes. É o primeiro momento que os Ranking S vão ver ele de fato ali, tampando na porrada, botando força de verdade na porrada e mostrando os seus poderes. É o primeiro momento que o resto do mundo inteiro vai conseguir ver ele em ação de fato. Pessoas que não o conhecem, pessoas que o conheceram depois que ele virou Ranking S, as pessoas que eram amigas dele, que conheceram ele quando ele era um bosta lá, Ranking E, todo mundo vai conseguir ver o que ele se tornou agora já no seu ápice, né? Ou pelo menos assim, no ápice, né? Do que o anime apresentou até agora. E é por isso que eu achei esse episódio um fracasso, porque eles se focaram completamente em fazer uma luta legal, bem animada, que eu achei legal, sabe? A luta foi muito da hora. Toda a apresentação da luta dele com o Bero, apesar das modificações que foram feitas, foi muito satisfatória. Só que esse episódio ele tem várias outras pequenas nuances que são justamente para sustentar isso que é a base de Solo Leveling. O Solo Leveling não é sobre uma grande luta, porque a gente já sabe que ele vai ganhar todas, e vai ganhar de forma absurdamente discrepante. Solo Leveling é sobre a construção de como os personagens concebem a força do personagem principal. E esse episódio faz isso de forma magnífica no Manhwa, com pequenas coisinhas que, sinceramente, nem precisavam sair, porque não mudam absolutamente nada no que eles colocaram. Não mudaria nem o tempo do que eles falaram. São diálogos alterados, cenas alteradas que não tiveram propósito nenhum, a não ser destruir aquilo que a própria produção criou. Muito bem, eu vou falar pra vocês algumas coisas, tá? Comparar com o Manhwa e o anime, coisas que eu achei importantes que deveriam estar presentes. Pra começo de conversa, quando ele chega, foi muito da hora, tá? A chegada dele no anime foi diferente e eu achei muito bem feita, deu ali aquele impacto de badass, brabo, eu achei da hora, apesar da mudança, ficou muito interessante. Mas quando ele chega, que ele começa a eliminar as primeiras formigas, que o Iron usa ali o taunt, né, pra chamar a atenção, o próprio Sangue entra na luta, né, o que não acontece no anime, ele não participa da luta em nenhum momento ali, deixa só os summons deles fazendo, então a gente perde essa parte onde ele apresenta logo de cara quem ele é para as formigas ali, porque as formigas já estavam dando trabalho, né, para os Ranking S. Então ele chega ali destruindo tudo, já lutando, já mostrando ali a habilidade, velocidade dele, a força, o que já vai deixando a galera meio que em choque. Essa primeira parte da batalha, quando a transmissão tinha caído, né? Quando ele chega lá e tem o primeiro momento matando as formigas, é um momento onde ele se apresenta para a galera que estava ali, os Ranking S principalmente, praticamente por completo, né? Ele mostra todos os summons dele, ele mesmo entra na batalha e mostra o quão forte, rápido ele usa o poder para ressuscitar as formigas, o que não acontece no anime, né? Porque quando ele vai fazer isso, o Bero chega, então ele acaba não fazendo isso durante toda a luta, e eu sinceramente não sei nem se eles vão fazer, porque para fazer isso no próximo episódio vai ficar complicado, vocês vão entender por quê. Então eu não sei porque que eles cortaram isso, mas ele acaba não summonando as formigas, elas não entram pro exército naquele momento, então tira essa parte dessa apresentação, né, dele mostrando isso pra galera que tava ali assistindo a luta, que novamente é o ápice da parada, é isso, a gente já sabe que ele faz isso. Quem não sabe são os Ranking S, quem não sabe é o Ranking A que tá ali. Eles é que não sabem. Então, da hora é a gente ver a reação deles quando eles percebem que isso está acontecendo. Eles simplesmente tiraram isso. Por quê? Não sei. Como eu disse pra vocês, a cena de luta dele com o Bero em si, a batalha, eu não tenho muito o que reclamar, eu acho que foi muito da hora, muito bem feita, muito bem animada, foi um prazer, pelo menos nesse episódio, assistir isso. Algumas coisas eles mudaram, eu não sei exatamente porquê. O primeiro soco que ele dá, depois que o Bero dá o primeiro soco nele, né, ele usa ali o poder para jogar ele no chão de joelhos e depois dá o primeiro soco. Esse primeiro soco no Manhwa, mas meu irmão, ele entra já arregaçando, já manda o bicho pros infernos já, o que não aconteceu também, né? Ali eles cortaram essa parte, eu acho que aqui foi para dar uma abreviada mesmo na conversa, porque ele dá o primeiro soco, o Bero vai só, bota a cabeça para trás e eles fazem uma trocação ali, né, na sequência. Então eles não tiveram esse primeiro momento de mostrar que, cara, isso aqui são detalhes, velho, mas é exatamente o detalhe de, meu irmão, esse bicho enfiou a porrada em todo mundo, e o primeiro soco, olha a reação da galera, entendeu? A reação dos caras de,
Que porra é essa, meu irmão? Um soco, o bicho virou merda, entendeu? Então, essa reação aqui da galera, que até algumas foram colocadas, né? Porque não tem o mesmo impacto. Porque o impacto disso aqui, quando esse é o primeiro soco que ele dá, meu irmão, é outra parada. Então eles cortaram esse primeiro momento, né? Porque esse soco só vem bem depois deles trocarem muito soco ali no frente a frente, o que é uma mudança besta, novamente, sem sentido, não faz eles ganhar tempo em absolutamente nada e tira todo o impacto da percepção inicial, né, de quem estava ali, de o quão forte ele era. E cara, Solo Leveling, como eu disse, não é um anime de diálogos incríveis, ou sequer de muitos diálogos, né? E basicamente, grande parte dos diálogos, principalmente nesses momentos tensos de batalha, são justamente para fazer com que você conceba como os personagens estão concebendo a força, né, do personagem principal. E mais uma parte que foi alterada sem sentido nenhum, que é o momento quando o Beru joga o veneno, né? Porque a gente tem um momento que eles falam, eu estou perdendo em uma luta de força. Ele fala dessa forma, e não como foi no anime, que é, eu estou sendo pressionado. Acabou. Ele usa um termo completamente diferente, desnecessário, porque aqui ele mostra que ele está focando na força. E ele deixa muito claro que ele está perdendo, né? Que ele está sentindo que ele está perdendo na luta de força. O desespero dele de o que é isso, né? Que foi a frase que aparece. Essa frase aparece. O que é isso? Essa sequência toda é justamente ele concebendo que na força ele não vai ganhar. É ele concebendo que a armadura dele está sendo quebrada, que ele foi ferido. Aí depois disso é que vem o veneno. E logo depois do veneno, que é a cena onde ele está se curando, né, pela passiva dele, a gente tem essa frase que é muito da hora também, e ela faz todas as outras coisas se encaixarem, né? Que ó, ele parece estranhamente feliz. Acho que era por causa do veneno. Então ele percebe a felicidade do Beru enquanto ele achava que estava ganhando por causa do veneno. Aí ele fala o que ele mencionou. Por que eles cortaram? Isso aqui era uma frase, cara. Literalmente uma frase com um personagem olhando pro nada. Por que eles tiraram essa frase? Não faz sentido, velho. É uma frase que completa todo o raciocínio dessa sensação de mostrar o personagem principal percebe que o inimigo dele tá feliz, a sensação dele de caramba, eu consegui. Um personagem que estava completamente indiferente, porque só estava enfrentando pessoas fracas, agora estava feliz porque ele tinha conseguido algo que ele achava que ia dar a vitória para ele. É novamente essa questão de fazer pequenas coisinhas que fazem você entender a percepção do inimigo com relação à força do personagem principal. Então eles cortaram esse pedaço, porque sim, totalmente desnecessário, tirou, sei lá, ganhou 1 minuto de anime, economizou 1 minuto, 30 segundos, 20 segundos, nem 10, eu acho, sei lá, para ele falar isso. O resto veio, né, que ele falando da percepção, isso aqui aparece, talvez seja porque o meu atributo de percepção melhorou, então ele consegue perceber os sentimentos dele, e aí fala, né, e também os meus, né, porque ele fica preocupado lá com a Jarry, né, que tá morrendo. E ele também percebe depois que ele tá ficando nervoso, né, justamente porque aí mostra exatamente essa troca, que ele tava feliz, e depois vem a frustração, tá puto, né? Então eles usam esse pequeno momento, um diálogo super simples, super rápido, que podia estar exatamente lá com o tempo que eles tinham, para mostrar, novamente, a frustração, o quanto ele estava feliz por achar que ia ganhar e depois tá ficando puto, né? Porque viu que não deu certo. Aí nós temos o momento, né, que ele encolhe para ficar mais rápido no mão, ele fala algo parecido com o anime, que ele fala, o veneno não está funcionando. Uma disputa de forças é apenas perda de tempo. Não, sem força física, não há necessidade de se competir com ele. Minha habilidade real é a velocidade. Então ele mostra isso aqui, cara, eu sei, mas você fala, mas isso é bobagem, é pequena coisa, velho. Mas essas pequenas coisas servem justamente para aquele propósito principal que eu falei, porque aqui ele deixa claro que a habilidade, a força dele real é a velocidade. Ele estava até então de boa, era força porque ele é forte, mas não é o principal atributo dele. Agora que ele tá vindo força total. Agora a gente não sabe disso. A gente não sabe que a habilidade principal dele é a velocidade. E o anime, ele nem fala isso. Ele fala, se veneno não tá dando certo, força não tá dando certo, então 3 pontinhos. E dane-se. Por que não teve o resto do diálogo, cara? Por quê? Não tem sentido, velho. Não ganharam tempo nenhum. Eles só cortaram um pedaço da frase, sem motivo nenhum. Que justamente mostra que agora ele ia com tudo que ele tem, a maior força que ele tem, para novamente mostrar a frustração dele depois, quando ele fracassar nisso também. E a cena é completamente diferente, porque ele bota toda a velocidade, ele fala, ó, agora acabou o aquecimento, e ele vai para cima com tudo na velocidade. E quando ele dá o primeiro hit, aí nós temos essa cena do
do Song desviando, e ele fica novamente desesperado. Ele desviou... E depois que ele desvia, meu irmão, é uma sova ali, a porrada estanca. Aí tem aquela cena lá que a gente viu, que eles interpretaram, né, ali. Mas, novamente, são pequenas coisinhas, cara. Mas essas pequenas coisinhas são colocadas de forma muito específica para fazer com que o principal ponto do anime ele fique claro para você. Para que a percepção desesperadora do inimigo, ela fique clara. E o anime simplesmente fez uma luta legal, é uma luta boa. Mas essa percepção que acontece ao longo da parada, eles simplesmente tiraram todas as pequenas coisinhas que podiam estar ali sem problema nenhum para fazer essa percepção acontecer. Simplesmente eles tiraram, porque sim, sem motivo nenhum, não acrescentou nada, só tirou. Aí para fechar esse ciclo desastroso, tem o momento em que ele, né, concebe que ele não vai ganhar de jeito nenhum, né, que ele tá lascado, e aí tem esse diálogo que ele realmente não tem nada em mim que seja superior a esse humano. Não, tem uma coisa. Então ele ainda consegue achar uma coisa que ele acha, né, que é chamar o exército dele. Ele achou que chamando o exército dele de formigas, ele teria uma vantagem, que é o momento em que ele, então, mano, aí lá, mais uma vez minha satisfação, ele agora, mano, agora eu vou ganhar. Aí a gente tem aquele sorrisinho, porque eles não colocaram essa parte, só colocaram o sorrisinho dele, cortaram o que dá contexto pra isso, aí ele mete um ergam-se, né, ali, icônico, lindo, pra summonar o exército dele também e mostrar que nem nisso a formiga vai ganhar, porque ela não tinha visto ainda, ela não tinha visto os summons até agora, então isso aqui também pra ela foi uma surpresa. E aí nós temos a cena, né, que ficou muito legal também, de ver os summons ali enfiando a porrada nas formigas. Essa eu acho que foi uma das melhores partes. As cenas, as batalhas, elas são muito legais de ver. Mas infelizmente tem um contexto tão simples em volta disso que dava muito mais força, né, para essas cenas, que eles simplesmente removeram. Então aqui a gente tem um momento em que ele traz o Tusk, né, para soltar aquela explosão que ficou maneiraça também, diga-se de passagem. Então a pequena frase, ele falando para ele se concentrar nas formigas, que se algum humano fosse machucado, ele nunca mais ia ser invocado. Então tem essas pequenas cenas de vínculo dele também com os summons que eles acabam tirando também, sei lá porquê, né? E aí tem essa parte e a concepção da galera. Quando eles percebem, né, isso daí é uma invocação, isso é impossível, isso é possível, ele foi invocado. Então, novamente, tem essas pequenas nuances da galera percebendo o que tá acontecendo, né? Percebendo a loucura que é aquilo ali. Isso aqui, cara, é muito da hora. São pequenos diálogos que foram cortados, né, das pessoas que estão assistindo, né, como não importa como se veja, ele não é uma invocação qualquer, é como se a reencarnação de um rei demônio tivesse vindo pra Terra. Então, cara, é muito da hora você ver isso aqui, a galera concebendo todo o poder que o personagem principal tem. Cara, foram removidos, só porque sim. Então, meus jovens, eu acho que isso aqui resume bem o porquê de eu não ter curtido o episódio, cara. Foi uma cena de luta legal, mas eu acho que Solo Leveling é muito mais do que só cenas de lutas legais, né? Existe um pequeno contexto em volta dessa produção que faz ela ser tão divertida, que nos atrai, né? Que é justamente essa superação do personagem, como os outros personagens vão percebendo isso ao longo da jornada. Então, o Manhwa faz isso muito bem, colocar esses pontos, esses diálogos, essas apresentações, que é o que fala, caraca, lá viu, o cara finalmente viu, olha que da hora, a galera vendo ele ficando forte e tal. É isso que faz Solo Leveling ser o que é, cara. Não é só um monte de cenas de luta legais, porque, pô, isso aí seria completamente boring, né? Entediante. A gente já sabe que o personagem é roubado, ele vai lá, vai enfrentar o inimigo, vai enfiar a porrada no inimigo. Tá, dane-se. O que faz isso ser interessante? É justamente o contexto em volta disso. E por algum motivo eles resolveram remover literalmente, assim, literalmente todos não, né? Mas quase todos os pequenos elementos que causavam esse efeito nesse episódio simplesmente foram removidos, jogados no lixo. Porque sim, cara, e eu achei isso muito triste. E como eu disse, não vai ter nenhum outro episódio, nenhuma outra parte que vai servir para esse mesmo propósito. Esse era o episódio para fazer isso. Esse era o episódio onde o sangue é apresentado para o resto do mundo, onde o personagem ele é visto para todos, né? Todo mundo vê, caraca, esse maluco é sinistro. E todo mundo vê isso acontecendo, né? Ao vivo, inclusive. Então, não tem outro momento para fazer isso, cara. Acabou. Jogaram fora e não sei como é que eles vão continuar com isso daqui para frente, como isso vai afetar o resto e tal, mas esse episódio definitivamente era para ter sido, assim, o melhor episódio, o pico do episódio em todos esses sentidos. Não só numa batalha maneiraça, mas também nessa parte de expor o personagem pro mundo do qual ele faz parte, e eles
simplesmente jogaram essa oportunidade no lixo. Esse episódio era pra ser mais do que uma MV de uma fight, sabe? Porque é isso que ele se tornou. Você pega uma música do Linkin Park e coloca no fundo com os dois tampando na porrada, pronto. O episódio é esse, né? É um episódio que não tem densidade nenhuma, né? Que ele não aproveita nada dos diálogos, dos personagens. Dane-se, é só uma cena de luta legal e beleza. E eu acho que esse episódio podia ser... Ele é, na verdade, muito mais do que isso. No Mama, a história, ela é muito mais do que isso, mas infelizmente no anime eles não conseguiram captar essa parada. E bem, meus jovens, esse é o motivo de eu não ter curtido esse episódio. Mas é isso. Então tá aí, não tá aí pra você concordar ou pra você discordar, eu só tô apresentando pra vocês e nada do que você disser vai mudar minha percepção, tá? Eu assisti o episódio, eu não gostei, eu já assisti esse episódio, na verdade, umas 4 vezes, e eu juro que eu tentei muito absorver tudo isso e gostar, eu tava me forçando a gostar, que é algo que a gente nem deve fazer. Mas não teve como, cara. Então esse episódio pra mim realmente foi um desastre, uma tristeza, mas isso sou eu, né? Diga aí o que você achou, curtiu, achou maneiraço, não tá nem aí pra nenhuma dessas baboseiras, pra você foi uma cena de luta foda e você curtiu e dane-se. Deixa aí nos comentários os seus pensamentos, deixa sua marquinha, like, dislike também se você quiser, se você discorda, compartilhamento, comentário aleatório, não interessa. Deixa aí a sua marquinha, se você é novo aqui no canal, se inscreva também, cara, é um canal que eu acho que é um pouco diferenciado de outros canais de animes por aí, e eu espero que vocês curtam, beleza? Eu ainda vou começar a postar vídeos com mais frequência por aqui, mas de vez em quando for inevitável, vídeos como esse vão aparecer, beleza? Então se inscreve aí, marca notificações para não perder os próximos vídeos. Meus outros canais estão aqui na descrição também, tem meu TikTok, tem meu Insta, tem meu X, tá tudo aí, segue o que foi interessante para você e a gente se esbarra no próximo vídeo. Aquele abraço para vocês e eu fui.